Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed Prudente. Primeira mensalidade pela metade do preço para pai e filhos. O perigo dos escorpiões. Os bichos continuam aparecendo com frequência nas casas em Prudente e a média de pessoas picadas subiu no primeiro semestre em relação ao ano anterior. A gente fica apreensivo, né? Às vezes está mexendo em alguma coisa, a gente não sabe o que é e de repente pode ser um escorpião. Eu trago os bairros onde essa situação é mais frequente e também as orientações de como evitar acidentes envolvendo escorpiões. A chuva não veio como deveria e os incêndios continuam. Hoje foram registrados focos em Prudente e Dracena. A readaptação ao trabalho depois do incêndio. Moradores de Prudente reclamam da falta de coleta de recicláveis em alguns locais. A Cooperlix trabalha agora para retomar o serviço normal, depois que tudo foi destruído pelo fogo no barracão antigo. Com esses assuntos e mais, o Fronteira Notícias começa agora. Olá, boa noite para você. Os números mostram o que está preocupando a população há bastante tempo: o aparecimento de escorpiões. Segundo a Prefeitura de Prudente, a média mensal de quem foi picado por eles aumentou de 17 no ano passado para 21 neste ano. E que já encontrou um bicho desses tem que se virar como pode para espantar o perigo de casa. Foi no portão de casa, no Jardim Vale do Sol, em Prudente, que o Antônio foi picado por um escorpião. Ele conta que estava de chinelo quando sentiu a picada e lembra muito bem a dor que sentiu. Queimação na perna, entendeu? Aí se você começa a mancar, a dor é forte, né? No dia seguinte continuei com dor, tive febre, né? E tem mais gente na cidade que já encarou de perto o bicho. Esse foi o último escorpião que apareceu na casa do seu João Vicente, no Jardim Monte Alto. Os moradores falam que a sujeira nos terrenos baldios ajuda os animais a procriar. Esse está cheio de lixo. Ninguém foi picado, mas as visitas indesejadas dos escorpiões são frequentes. Tá com uns 15 dias, minha mulher pegou 2 dentro do banheiro. Um pequeno e um grande. No Jardim Novo Bom Giovanni, o problema se repete. No bairro tem terrenos com lixo e entulhos. O medo de encontrar escorpiões é constante. Um eu encontrei no corredor, perto do quarto da minha filha, outro no porão e outro na minha vizinha. O maior medo da gente é que a gente tem uma criança pequena, né? Tem 1 ano e 7 meses, então a gente fica apreensivo, né? Às vezes está mexendo em alguma coisa, a gente não sabe o que é e de repente pode ser um escorpião. O pessoal está com medo e com razão. Segundo dados da Prefeitura de Prudente, este ano a média mensal de pessoas que foram picadas por escorpião está maior que no ano passado. Em 2017, foram registrados 209 casos, com média de 17 por mês. Já em 2018, nos 6 primeiros meses, já são 131 registros e uma média de 21 por mês. Enquanto o problema persiste, cada um encontra meios para evitar que os escorpiões entrem em casa. Geralmente a gente coloca uma telinha, né, no ralo, a gente coloca o pezinho debaixo da porta também, para eles não poderem entrar. A gente toma esse tipo de precaução, né? Põe um pano debaixo da porta, para fechar, vai ficar difícil ele entrar, né? Porque o bicho em qualquer buraco ele vai, não tem jeito. Sobre esses terrenos, a Prefeitura de Prudente informou que fiscais da Secretaria de Planejamento vão fazer vistoria nos locais ainda nessa semana. E se os proprietários forem identificados, podem ser notificados para limpar o local sob pena de multa de 1,5 unidade fiscal do município por metro quadrado. Isso dá quase R$ 5,35. E segundo os especialistas, a quantidade de acidentes envolvendo escorpiões acaba sendo maior à noite, pois é um animal de hábitos noturnos. E o repórter David de Tarso está num dos bairros que mais registraram aparições desse bicho aqui em Prudente e vai trazer mais algumas orientações aos moradores sobre como se proteger desse perigo, né, David? Boa noite para você. Onde é que você está? Que bairro é esse? Oi, Cíntia, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Fronteira Notícias, segunda edição. Eu falo ao vivo aqui do bairro São Mateus, em Presidente Prudente. Este que, segundo o Centro de Controle de Zoonoses, é um dos bairros onde mais tem acontecido o aparecimento de escorpiões, segundo os registros do CCZ. Além do São Mateus, também tem outros bairros onde tem se registrado o aparecimento de escorpiões, como Ana Jacinta, Jardim Itapura, Jardim Maracanã, Jardim Monte Alto, Jardim Tropical
e também Parque Alvorada. E nós conversamos com a bióloga, a Ana Paula Nunes Zago, e ela deu algumas orientações que já até são conhecidas da população, mas que nunca é demais relembrar. Como, por exemplo, evitar restos de materiais de construção nos quintais e também dentro de casa. Sempre onde tem barata e grilos, pode haver a presença de escorpiões, porque esses são os principais alimentos deles. Então, passar veneno para evitar baratas e grilos e também colocar telas em ralos, como nas frestas de portas a gente até viu na reportagem, colocar um pano, tudo para evitar que eles entrem dentro de casa. E aparecendo os escorpiões, as pessoas podem ligar no CCZ por meio do telefone 3905-4220. Só repetindo, 3905-4220, que eles fazem o monitoramento, até mesmo identificando algum local onde é propício ao aparecimento de escorpião, um lugar sujo, né, sem cuidados, eles podem estar notificando o dono do imóvel ou até mesmo do terreno. Cíntia. Obrigada, David, pelas suas informações. Boa noite para você. E um homem foi pego pela polícia agora à tarde durante uma ação no camelódromo de Prudente. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, enquanto policiais estavam pelo local, um homem arremessou alguns objetos e entorpecentes. Com o apoio do canil da polícia, foram feitas buscas e encontradas porções de crack. O caso ainda está em andamento na Delegacia Participativa de Prudente, onde está sendo registrado neste momento. E em Venceslau, um rapaz de 20 anos continua aguardando na delegacia da cidade para ser apresentado numa audiência de custódia. Ele é acusado de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele foi pego no fim da madrugada de hoje, durante revistas dos policiais, num ônibus de linha que saiu de Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul, com destino à capital paulista. Dentro da bagagem do acusado, foram encontradas 38 cápsulas de maconha, um total de quase meio quilo da droga. Primeiro intervalo da noite. No próximo bloco, a gente tem informações sobre a necessidade de doações de leite humano e sangue em Presidente Prudente. E o dia foi marcado por incêndios em Prudente e Dracena. Daqui a pouquinho tem os detalhes e a previsão do tempo para você. Agora, 7h25. Começa amanhã a Semana Mundial de Amamentação e o mês de agosto é chamado Agosto Dourado, mês de incentivo à doação de leite humano. Aqui em Presidente Prudente, segundo o Banco de Leite Humano, a arrecadação na cidade não é suficiente para atender a toda a demanda. Cobre cerca de 65% do necessário. Hoje são 70 doadoras de leite, mas o ideal seriam 120 mulheres doando o leite. O atendimento mensal varia de 70 a 90 crianças que precisam desse alimento. Durante esse período de campanha de incentivo à doação, equipes do Banco de Leite vão percorrer hospitais da cidade, conversar com as gestantes e também visitar as unidades de saúde com orientações. Quem quiser colaborar com o Banco de Leite pode ir até lá das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Funciona de segunda a sexta. O Banco de Leite fica na Avenida Washington Luiz, número 112, e o telefone, anote aí, é 3226-3430. E continua preocupante a situação do Banco de Sangue do Hospital Regional de Prudente, nós falamos aqui ontem, só que tem mais gente ajudando a salvar vidas. Ao todo, até às 5 da tarde de hoje, foram doadas 32 bolsas de sangue e 2 bolsas de plaquetas. Com isso, o estoque está 20% abaixo do necessário. Atualmente, a demanda é de 1.400 bolsas por mês. Se você também quiser ajudar, é só procurar o Banco de Sangue das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, inclusive domingos e feriados. E o Fronteira Notícias recebeu reclamações de moradores aqui de Prudente sobre a falta de recolhimento de material reciclável em alguns locais da cidade. Depois de uma semana sem recolhimento de material reciclável, por causa do incêndio que destruiu o barracão onde funcionava, a Cooperlix informou que ainda há certa dificuldade para fazer o serviço voltar ao normal. O motivo é o grande acúmulo de materiais por causa do tempo em que o trabalho teve que ser interrompido. Mas a cooperativa garante que o cronograma antigo está sendo seguido e providências para a normalização estão sendo tomadas. Atualmente, a separação dos materiais é feita nesse local aí, temporário, até que um novo centro de triagem seja concluído. Isso deve levar cerca de 90 dias. E a gente conversou com o pessoal da Cooperlix sobre como estão as mudanças no trabalho, tanto na coleta quanto na separação e destinação dos materiais. A gente tinha 4 caminhões, né, e a prefeitura fornecia 5 caminhões. Aí agora estão fornecendo 4, um faz a coleta programada e a gente está colocando um dos nossos caminhões na rua. Então a gente teve
tendo uma dificuldade financeira, então a gente teve que cortar alguns gastos, né? Para a gente não estar sofrendo tantos problemas. A gente teve que começar um novo processo, teve que fazer um novo planejamento. Na primeira semana foi difícil, né? Mas agora essa segunda semana já está sendo bem mais fácil, o pessoal já está acostumado com um novo processo de trabalho. Então a gente está conseguindo desenvolver o nosso trabalho com mais eficiência e mais agilidade. E hoje foi dia de mais focos de incêndio. Em Prudente, uma grande área foi destruída pela força do fogo agora à noite. É uma vegetação que fica na Zona Norte, pertinho do bairro Augusto de Paula. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1 da tarde. Foi preciso até a ajuda do helicóptero Águia para conseguir apagar o fogo. Já em Dracena, muita fumaça perto da Santa Casa da cidade hoje à tarde. Segundo os bombeiros que precisaram ser acionados, essa fumaça foi causada por causa de lixo que foi queimado num terreno baldio. A área é pequena, mas fez muita fumaça, como a gente pode ver aí nessas imagens. E agora vamos falar, da previsão do tempo, porque o tempo está seco, né, Tiago Rodrigues? Nada de mudança. Boa noite. Boa noite. Está muito seco, né? Extremamente seco. Boa noite para você que nos assiste também. Até tinha uma previsão de chuva aqui na região, como eu disse ontem aqui, mas apenas algumas cidades que viram esses pingos de chuva. As privilegiadas, Parapuã, Oswaldo Cruz, Inúbia Paulista e Teodoro Sampaio. Agora, falando do fechamento do mês de julho, nas 3 estações meteorológicas do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o mês que está acabando foi sem nada de chuva registrado. A gente até poderia mostrar para você alguns números de chuva aqui no telão, mas o número é 0 nas 3 estações. O que nós temos para mostrar para você neste momento são essas imagens do céu de Presidente Prudente. Dá só uma olhada. Nesse momento, a temperatura em Prudente é de 26 graus e a umidade relativa do ar é de 35%, ou seja, a umidade neste momento está baixa aqui na cidade. Agora a gente dá uma olhada como ficam os termômetros na nossa região. Em Parapuã, o dia começa com 13 graus, em Adamantina com 14, em Martinópolis e em Caiuá, o dia começa com 15 graus e em Pirapozinho com 16. Diferentemente de hoje, as temperaturas não devem subir muito amanhã. Repare só em Martinópolis, que a máxima é de 24 graus, Cíntia. E nada de chuva. Nada de chuva mais uma vez. Pois é, vamos esperar, né? Obrigada, Tiago. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. No próximo bloco, você vai ver a Justiça converteu a prisão preventiva da ex-presidente da Câmara de Sandovalina, Jaqueline Sanfélix, em prisão domiciliar. E amanhã é dia de volta às aulas para milhares de estudantes da rede estadual. Quem estava fora da rede estadual no primeiro semestre ainda pode fazer a matrícula. A gente tem as informações. Não saia daí. Essas são imagens ao vivo de Presidente Prudente. Agora 7h32. A Justiça converteu a prisão preventiva da ex-presidente da Câmara de Sandovalina, Jaqueline Sanfélix, em prisão domiciliar. Jaqueline foi presa em abril deste ano, depois de uma investigação sobre um esquema de desvio de verbas do Legislativo. O marido dela, Alan Ferreira dos Santos, que foi presidente da Câmara em anos anteriores, também foi preso na época. Segundo o texto do acórdão assinado pelo desembargador Figueiredo Gonçalves, mesmo fora da prisão, Jaqueline fica proibida de exercer o cargo, manter contato com vereadores e funcionários do Legislativo, além dos acusados e testemunhas do processo. O advogado de Jaqueline Sanfélix, Jorge Luiz Rosa de Mello, informou que o alvará de soltura já foi expedido e que as acusações são relacionadas a um período anterior ao que ela esteve à frente do Legislativo, ou seja, antes de 2017. O advogado também atua na defesa de Alan, marido dela, que segue preso no Centro de Ressocialização de Prudente. A defesa informou que também vai entrar com pedido de habeas corpus. E a polícia prendeu hoje em Pacaembu 2 homens acusados de furtar 2 tratores de uma fazenda em Flórida Paulista no ano de 2015. Na época, as máquinas foram recuperadas, mas houve perseguição e os homens conseguiram fugir. Hoje, os homens foram localizados em Pacaembu, onde moram, e levados para a cadeia de Adamantina. Os 2 vão ser encaminhados para o CDP de Caiuá. E amanhã é dia de volta às aulas para 57.400 alunos da rede estadual em Presidente Prudente. O calendário é o mesmo para as unidades de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. O Centro de Estudos de Línguas também retorna às atividades a partir de amanhã. Nos últimos 2 dias, as equipes gestoras e professores estiveram reunidos para definir o planejamento escolar, incluindo as datas das avaliações
e entrega de trabalhos. Quem estava fora da rede estadual no primeiro semestre ainda pode fazer a matrícula, basta comparecer a uma unidade de ensino com certidão de nascimento ou RG. No caso dos menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis. É aconselhável também a apresentação de comprovante de residência. E agora a informação é para quem está atrás de uma oportunidade para fazer uma faculdade. Termina hoje o prazo para manifestar interesse na lista de espera das bolsas do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos do Governo Federal. Esse programa oferece bolsas integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. Os candidatos que não foram pré-selecionados na primeira ou na segunda chamada do programa podem tentar uma nova chance. É só acessar o site do ProUni, que é o site prouni.mec.gov.br, para participar da disputa. O resultado sai na quinta-feira, dia 2. E antes da gente ir embora, olha só o flagrante que a gente recebeu de um telespectador. Esses bois e vacas estavam dando um passeio pelas ruas do bairro Parque dos Pinheiros, lá em Álvares Machado. Quem enviou as imagens foi o Júlio Fernandes. Alguns carros tiveram que parar para evitar acidente. Tudo isso aconteceu por volta das 4h30 da tarde. E só lembrando que animal andando assim em via pública é perigoso. Em algumas cidades é considerado infração e dá multa. E a gente fica por aqui nessa terça-feira. Fique agora com o primeiro capítulo de O Tempo Não Para. Uma ótima noite para você e até amanhã. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, segunda edição. Oferecimento Unimed Prudente. Primeira mensalidade pela metade do preço para pai e filhos.